Abra sua Bíblia comigo no livro de Joel, capítulo 2. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o caminho do avivamento. O caminho para o avivamento. Avivamento é algo muito falado. É aqui esse barulho? Ei, será que parou? Senão já troco logo para não ficar... Acho que parou. Acho que agora foi. Percussão no corpo. Avivamento é muito falado, avivamento é muito desejado, avivamento é muito cantado. Mas o avivamento, ele é um processo. Amém? Deus tem o seu caminho. E eu creio que a maior necessidade dos dias atuais da igreja é a necessidade de um avivamento genuíno. Não um avivamento de movimento, porque avivamento não tem a ver com eventos, avivamento não tem a ver com conferências, com seminários, ou com reunir multidões. O que vai, avivamento gera frutos. Avivamento verdadeiro, ele vem e ele vai gerar frutos, ele vai gerar mudança. Avivamento é mais do que falar em línguas. Isso é uma consequência, isso acontece, mas tem gente que fala em línguas e não é avivado. Tem gente que teve uma experiência e ele resume aquilo no avivamento. No avivamento é algo duradouro. O avivamento ele vai gerar um reflexo. O avivamento ele vai atingir a tua família, ele vai atingir a tua empresa, ele vai atingir a tua cidade, ele vai atingir o ambiente onde você vive. E eu separei algumas frases aqui de alguns homens de Deus, como Finney, F.B. Meyer e outros, falando algo sobre avivamento, e eu vou falar para vocês. E F.B. Meyer vai dizer o seguinte: se o próprio Cristo só iniciou sua pregação depois de ter sido ungido, nenhum jovem deve pregar enquanto não tiver recebido a unção do Espírito Santo. Isso é, você não pode começar ministério simplesmente porque tem um dom. Você precisa ter poder do alto. Você precisa ter um coração em chamas. Né? Gente que só tem, que estabelece ministérios baseado num dom, ele se frustra, ele se cansa, ele se decepciona, ele fica, né, muito mais suscetível a esse tipo de coisa, de cair no meio do caminho e ficar botando culpa em tudo e todos. Bryce vai dizer o seguinte: parece que a igreja parou num ponto qualquer entre o Calvário e o Pentecostes. Coisa forte, né? Sangster diz o seguinte: como irei sentar-me no dia do juízo final se passarem diante dos meus olhos todas as oportunidades que perdi e ficar provado que minhas desculpas não foram mais que meros disfarces para o meu orgulho e acovardamento. Coisa forte, né? Panton diz o seguinte: avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. Isso é avivamento. Finney disse: um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. E você abriu em Joel. O nome Joel significa o Senhor é Deus. Quem sabia disso? Se você não sabe, o significado do nome Joel significa isso: o Senhor é Deus. Repita comigo: o Senhor é Deus. Se você trouxe caneta e papel, você pode ir anotando algumas coisas para você entender. Havia um momento de crise na terra, de crise. E crises é um ambiente perfeito para Deus trazer um avivamento. O caminho do avivamento primeiro começa por uma crise. O que acontece? Você vai ler a partir do capítulo 1, a terra estava invadida por gafanhotos. E o gafanhoto, querido, era uma praga. Tudo que ele encontrava na frente, ele destruía. Mas em tudo ali, Deus estava. O que acontece? O povo sempre se desviava do Senhor. O povo sempre se afastava de Deus. E Deus, por amar o povo, sempre achava um caminho de atrair o povo de volta a Ele. Aqui o povo tinha dado as costas para Deus.
E sempre Deus levanta profetas nesse cenário, nesses contextos, nesses momentos de crise, para despertar o povo a voltar para Deus, a um retorno para Deus. Então havia uma crise, gafanhotos destruindo tudo, e esse gafanhoto, quando Deus permitiu que os gafanhotos invadissem, ele estava dizendo lá na frente sobre o dia do Senhor. Isso aqui, o dia do Senhor, dá uma mensagem só sobre isso. Deus estava já dizendo para o povo que haveria assim como gafanhotos estão invadindo vocês, vai haver uma invasão. Estava se referindo à invasão da Síria, anos depois de que viria contra o povo de Deus, contra Israel. Então tudo que Deus faz na Bíblia tem um propósito, tudo que Deus faz, Deus aponta para uma direção, para um propósito, e sempre dando uma oportunidade de que haja uma mudança de comportamento, de uma conversão verdadeira. E no meio disso tudo, no meio dessa crise, gafanhotos destruindo tudo, Deus trazendo um juízo sobre aquele povo, a seca parecia que não tinha fim. No meio disso tudo surge um profeta que o nome dele significa: o Senhor é Deus. Diante de todo o caos, o Senhor é Deus. Diante de toda a crise, o Senhor é Deus. Diante de qualquer invasão, o Senhor é Deus. Diante do dia mau, o Senhor é Deus. Deus sempre será Deus, e não há outro como Ele. Então, o profeta se levanta para isso. Eu quero que você veja comigo a partir do verso 12. Agora, porém, declara o Senhor. Qual é o caminho para o avivamento? Primeiro, você precisa reconhecer que algo não está como deveria estar. Um avivamento acontece a partir de uma autoconsciência nossa. Eu preciso entender que o que eu estou vivendo hoje, que a vida que eu estou vivendo hoje, que aquilo que eu estou, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me comporto, eu poderia ser melhor nisso, eu poderia estar mais à frente nisso, eu poderia ser mais quebrantado, eu poderia ser menos orgulhoso, ou abandonar o orgulho, eu poderia ser uma pessoa mais flexível. Eu preciso ter uma autoconsciência de que algo não está como deveria estar. Está conseguindo me entender? Porque não adianta eu pedir para que Deus traga um avivamento se eu não estou disposto a viver uma mudança em mim, porque tem a ver comigo. Você vai entender que tem a ver comigo, que tem a ver com você, que tem a ver com as crianças, que tem a ver com os bebês, que tem a ver com os adolescentes, que tem a ver com tudo. Nós gostamos de ler Joel 2, a partir do verso 18, mas ignoramos de 12 a 17, porque é onde Deus começa, lá do capítulo 1, ele já começa falando. Ele fala: você que está bêbado, larga a bebida, para de encher a cara, sai, vem buscar o Senhor. Você que está, ele começa a chamar todo mundo a um arrependimento, começa a trazer uma consciência. Vocês estão vendo que tipo de vida? E aqui no capítulo 2, a partir do verso 12, ele vai dizendo: agora, porém, declara o Senhor, por meio de quem? Por meio do profeta: voltem-se para mim. Voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Primeira coisa, primeiro caminho para um avivamento verdadeiro é voltar-se para o Senhor. Eu vou repetir: voltar-se para o Senhor. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Precisamos voltar para Jesus, precisamos voltar para Deus. Você vai voltar para a sua dor, ou você vai voltar para Deus? Você vai voltar para o seu orgulho, ou você vai voltar para Deus? Você vai voltar para as suas angústias, ou você vai voltar para Deus? Você vai voltar para as suas razões, ou você vai voltar para Deus? Você tem que decidir para onde você vai ficar voltando. Corta, me dá outro microfone aqui. Não fique voltando para a sua dor, não fique voltando para a angústia, não fique voltando para a intimidação, não fique voltando para os seus sentimentos, não fique voltando para os seus medos. Você tem que voltar para o Senhor. Ele deixa claro: voltem-se para mim, declara o Senhor, porque Ele é o caminho. Voltem-se para Deus.
É tempo de nós voltarmos para Deus. Não é tempo de ficar voltando para a culpa. Não é tempo de ficar voltando para a confusão. Tem gente que não sai do meio de confusão. E aí está orando, pedindo para Deus fazer um monte de coisa. É incompatível. Deus não vai fazer coisas na tua vida que você não está preparado para viver. Deus não vai te levar a viver experiências que você não está preparado para viver, porque a sua vida, seu estilo de vida é incompatível. Primeiro Deus alinha, para depois Deus derramar. Primeiro Deus alinha, primeiro Deus desperta, primeiro Deus confronta, primeiro Deus aponta. Olha, é o seguinte, vocês estão vivendo isso, mas o que vocês precisam é voltar para o Senhor, porque eu tenho certeza que havia gente pedindo: livra a gente dessa, tira a gente desse problema, tira a gente dessa crise, tira a gente dessa seca, repreende os gafanhotos, repreende a praga, repreende a miséria, repreende não sei o que. Aí Deus está, para isso tudo acabar, vocês precisam voltar para o Senhor. Vocês deram as costas para Deus, vocês abriram brechas e agora querem que Deus saia resolvendo os seus problemas sem haver nenhum tipo de mudança em você. É necessário que haja uma autoconsciência de que eu preciso ser transformado, de que eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor, de que eu preciso voltar a fazer coisas que eu praticava no início da minha caminhada cristã. Então volte-se para o Senhor antes de querer que Ele resolva os seus problemas, antes de querer que Ele restaure coisas que você perdeu, que Ele restitui coisas que você perdeu. Você precisa voltar para o Senhor. Com o quê? Com jejum. Ele vai dizer aqui: com jejum. O que ele diz? Lamento e pranto. Vamos falar aqui. Quanto tempo você não jejua? Ah, pastor, fizemos jejum de 21 dias. Muito jejum fuleira. Jejum a carne tem que sentir, meu irmão. Já jejuar de WhatsApp? Tá. Vou jejuar de assistir o programa de TV que eu mais gosto. Ridículo. Jejua do programa que mais gosta de WhatsApp e enche o bucho. O seu estômago é o seu Deus. Jejum a carne tem que sentir. Volte para o Senhor com jejum. Meu irmão, fecha a boca. Deixa a tua carne sentir que sem Deus ela não é nada. Deixa a tua carne sentir, porque quando você está jejuando, você se torna mais vulnerável à presença de Deus, sabe? Você vai ficar mais sensível. Então vamos parar com o jejum de meia tigela e vamos jejuar de verdade. Eu sei que a meia é pouco, a palma é pouco, mas não é para mim não. Eu vou falar, essa palavra eu não preguei no Mergulhados. Então eu quero pregar o que eu ia pregar no Mergulhados. Mas foi por opção, gente. Eu quis receber no Mergulhados. Essa palavra estava ardendo em mim desde diante da conferência. Há quanto tempo você não jejua? Não responde para mim não, responde para você. Não tem nada, é com Deus. Jejum não saiu de moda. Jesus jejuou. Quando você não jejua, você fica vivendo só em função da carne, satisfazendo o desejo da tua carne, alimentando a tua carne. Tem gente que vive em função do prazer. Volte-se para o Senhor com jejum. Meu irmão, começa um jejum. Faça do jejum um hábito na sua vida. Não é jejuar uma vez por ano, não. Jejua todo mês. 2 dias por mês, 3 dias, 1 dia, qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Com lamento, com pranto. Há quanto tempo você não chora? Você precisa voltar a se emocionar. Voltar a se emocionar pela presença de Deus e com a presença de Deus. Não é pecado se emocionar na presença de Deus. Volta a se emocionar, volta a desejá-lo, volta a ansiar por estar com Ele, por ter tempo com Ele. Prepare, há quanto tempo o Espírito Santo não quebra a sua rotina? Há quanto tempo você não permite que o Espírito Santo invada a tua reunião de trabalho, invada a tua casa, invada a tua rotina? Você está disposto a sofrer uma interrupção do Espírito Santo e de repente do nada aquela presença gloriosa invade a tua empresa, teu escritório, tua sala, ali o teu quarto? Há quanto tempo você não passa por isso? Deus está com saudade disso.
Voltem-se para o Senhor com jejum, com lamento, com pranto. Volte a ter os olhos molhados. Geração de olho seco, geração endurecida, de dura cerviz, que a Bíblia vai falar. Geração de coração duro, que não se quebranta por nada. Geração de soberbos, de altivos, de orgulhosos. Querido, o orgulho tem destruído a igreja. O orgulho, temos que nos levantar contra corações altivos e orgulhosos em nós. Voltem-se para o Senhor. Meu Deus. Aí no verso 13 ele diz: rasguem o coração de vocês, não as vestes. Em outras palavras, está dizendo: para de encenação. Chega de teatro. Chega de fazer para mostrar para todo mundo quão santinho você é. Porque os judeus têm uma prática de quando eles estão vivendo por algo, ou querendo se arrepender, ou vivendo um luto, ou vivendo uma grande tristeza, eles são muito escandalosos, eles rasgam as vestes, para que todo mundo visse. Quanto mais rasgado, era sinal de mais humilhado e mais arrependido ele estava. Jesus chega e fala: vocês são uma cambada de artista mesmo, né? Vocês estão, olha só, para a palhaçada, rasga o coração e não as vestes. Vocês ficam querendo impressionar todo mundo, dando uma de santão, com roupa rasgada na rua, dizendo que está humilhado, que está arrependido, e com coração duro, com coração aí inteirinho. Então, para de rasgar roupa e vai rasgar o coração. Volte a se quebrantar. Rasga o coração de vocês e não as vestes de vocês. Para de querer mostrar para todo mundo que é santão, que é o bonzão, que é o dono da cocada preta, que tá, que é isso? Rasga o coração de vocês. Tem teatro demais. Tem teatro demais. Para a encenação. Alguém disse o seguinte: é mais fácil simular as virtudes do que possuí-las. É muito mais fácil fingir ser cheio do Espírito Santo do que ser cheio do Espírito Santo. É muito mais fácil simular o que alguém está fazendo do que correr atrás para ter aquilo na essência. Para de ser um simulador. Para de ser um simulador. Você não foi chamado para ser uma cópia. Você não foi chamado para ser uma repetição. Você foi chamado para ser você em Deus. Então, para de encenar o que o outro está fazendo e começa a rasgar o teu coração, buscar a tua identidade, buscar o que Deus tem para você, buscar os dons do Espírito, buscar uma vida de santidade. É isso que Deus espera de você. Para de encenar. Meu Deus. Deus aqui está chamando o povo a um arrependimento mais profundo. Um arrependimento não no nível do corpo, mas no nível da alma. Sai da superfície. Você precisa ir mais profundo em Deus. Sabe, Deus está chamando o povo na chincha mesmo aqui, dizendo: olha só, está demais. Começa voltando para mim. Começa jejuando, orando, clamando, e deixar que o seu interior seja transformado. Para de querer impressionar os outros. O homem, nós podemos nos posicionar diante das calamidades da vida através do arrependimento. Porque através do arrependimento nós tocamos o coração de Deus e Deus remove as nossas aflições. Deus se torna favorável a nós através do nosso caminho de arrependimento. Quer dar uma resposta, quer se movimentar, tem uma crise na sua vida, tem uma crise na cidade, tem uma crise na nossa espiritualidade doentia e superficial e rasa. O remédio para isso é uma igreja se quebrantar e voltar para o Senhor, voltar para os fundamentos, voltar para a oração, voltar para o arrependimento. Volta-se para Deus.
rasguem o coração, não as vestes. Aí de novo ele fala: voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Por que eu devo voltar para Deus? Porque Ele é misericordioso. Ele diz logo o seguinte: por que você não deve voltar para outros lugares, para outros caminhos? Porque em outros caminhos você não vai encontrar misericórdia. Volte-se para o seu Deus, porque mesmo Ele agulhado contigo, mesmo Ele pilhado, mesmo Ele na ira, Ele é misericordioso. Só nele há misericórdia, só nele há compaixão. Então volte-se para o Senhor, porque é melhor voltar para Deus, mesmo Ele estando irado, porque Ele é a fonte de toda misericórdia, muito paciente e cheio de amor. Por isso que eu tenho que voltar para Deus, porque não há vida, não há amor, não há misericórdia, não há compaixão fora dele. Quando o homem se arrepende, Deus se arrepende. Sim, queridos, porque você vai ver o texto, vai dizer: quem sabe, talvez ele volte atrás e arrependa-se de quê? Do decreto que ele havia emitido, do que iria acontecer com o povo, se eles não se arrependessem. Deus é um Deus que dá oportunidades para nós. Então nós não podemos culpar a Deus por coisas que estão acontecendo na nossa vida e na sociedade, porque a culpa é nossa. Não há falhas em Deus. Eu não posso dar as costas para Deus e depois empurrar a fatura para Ele. Eu não posso fazer as escolhas do meu jeito e depois empurrar a fatura para Ele. Eu não posso viver uma vida de qualquer maneira e depois querer que Deus compre os meus barulhos, os meus BOs. Eu preciso voltar para Ele, me arrepender, confessar o meu erro, porque nele há misericórdia, nele há recomeço, nele há compaixão. Oh meu Deus! Quando o homem se volta para Deus, Deus se volta para o homem. Deus se volta para o homem. Aí qual é o resultado disso tudo? Bênçãos. Vai dizer no verso 14: talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão, olha só, ele vai deixar uma bênção, mas a bênção que ele vai deixar é para vocês ofertarem. Ele vai deixar uma bênção para que vocês possam voltar a adorar. Talvez ele deixe uma bênção, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas. Muitas pessoas não ofertam, muitas pessoas, o altar está vazio há muito tempo, porque nunca estão dispostos. Deus está aqui: olha só, eu quero passar, e quando eu passo eu deixo bênção, mas como nós lemos, essa bênção, ela é para ser usada para mim. Tudo que Deus te dá é para ser usado para Ele. Tudo que Deus te dá para ser usado para Ele. Toda calamidade pode ser revertida em bênção quando nos voltamos para Deus. Qualquer crise pode ser revertida em bênção quando nos voltamos para Deus. Qualquer situação pode ser revertida em bênção quando nos voltamos para Deus. Qualquer decreto emitido contra nós pode ser revertido em bênção quando nos voltamos para Deus. Volte a adorar. Volte a se quebrantar. Volte a chorar. Meu Deus, aí no verso 15, o profeta fala: toquem a trombeta em Sião. O tocar a trombeta tem a ver aqui, queridos, com clame. E também era um chamado à guerra, literalmente à guerra, porque era o chofar que era tocado. E quando o toque do chofar também era uma convocação para a batalha. Havia uma batalha a ser travada aqui: batalha contra a carne, batalha contra a indiferença, batalha contra a frieza espiritual, batalha contra o comodismo espiritual, batalha contra uma espiritualidade morna e vazia, que cheira mal às narinas de Deus. Toquem a trombeta, levante um clamor, reúna o povo. Aqui é um chamado literal para a igreja. Toque a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Deixa eu te falar, aqui Deus não está falando, o profeta está falando: se você puder, amanhã às 10.
Convocação é diferente de convite. Ai de um soldado que é convocado e deixa furo. Na igreja perdemos a noção de convocação. As pessoas vêm quando têm vontade. Elas vão orar se tiverem vontade, porque o cinema é prioridade, porque curtir o meu final de semana é prioridade, porque eu não posso orar às 6 da manhã porque é tarde demais, é cedo demais, eu não posso orar às 10 porque eu tenho muita coisa para fazer. Ei, quando a igreja for convocada, esteja disposto e compareça. Eu sei que tem gente que não aplaude nessa hora. Nunca tem tempo para Deus, nunca está disponível para Deus, é domingueiro. Convoquem a congregação, porque os dias são maus. Convoque o povo para jejuar, porque os dias são maus. Convoquem um santo jejum. Nós vamos ter semana de oração na outra semana. Vou fazer a noite de novo, quero ver quantos vão vir. É tempo da igreja voltar para a oração. Não é só quando eu tenho dificuldade ou necessidade. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos. Ancião aqui tem a ver com líderes. Os líderes têm que ser os primeiros a dar exemplo. Pastores ser os primeiros, líderes de ministério ser os primeiros. Aqui esse texto, essa palavra ancião, aqui nesse contexto, está falando sobre os líderes. Aí ele fala, reúnam as crianças. Gente, tem criança fazendo rebuliço no Brasil e no mundo, cheio do Espírito Santo. Mas aí, não, é meu menininho, minha menininha, não sei o que, bota para orar. Bota teu filho para jejuar. Ou melhor, se ele vê você jejuando, ele vai seguir o exemplo. Se o teu filho vê você falando mal da igreja, ele vai seguir o seu exemplo. Mas se o teu filho vê você abençoando, eu estou falando de igreja como modo geral. Eu sei que da IPAM ninguém fala mal. Eu sei que aqui não tem ninguém que critique, eu sei. É só na outra igreja ali da esquina, brincadeira, irmão. Mas bota o filho para orar, bota o filho para jejuar, ensina o menino no caminho que deve andar. Querido, pega um judeu com 13 anos de idade e um adolescente com 13 anos de idade, a gente vai passar muita vergonha. Vai ver um bar mitzvah lá em Israel, lá no Muro das Lamentações, igual eu vi várias vezes, um menino com 13 anos de idade, na frente do rabino, na frente dos pais, na frente do avô, na frente do monte de gente, lendo a Torá na frente de todo mundo, sabendo textos de cor, e às vezes nossas crianças só sabem um único versículo de cor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha o que ele está dizendo aqui. Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, traz todo mundo para a oração. Eu sou de um tempo que eu dormia em banco de igreja, dormia aí no chão da igreja, dormia, não tinha esse negócio, ia para a igreja. Você está muito cheio de mimimi. Se você está atrás de conforto, você está no lugar errado. Jesus disse: quer ser meu discípulo? Não espere conforto. Olha o que ele vai dizer: reúnam as crianças, as que mamam no peito, até os recém-casados. Meu irmão, sai da tenda. O tempo é de clamar, o tempo é de buscar Deus. Você vai ter muito tempo. Agora é hora de clamar a Deus. Não é hora para os seus caprichos, não é hora para as suas vaidades, não é hora para os seus achismos. É hora de nós juntarmos, se nós queremos viver um avivamento e buscar a Deus com toda a nossa força e com toda a nossa intensidade. Aí ele vai dizer: devem deixar os seus aposentos recém-casados, que os sacerdotes, isso é, aqueles que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico e o altar. Aí, sacerdotes, as coisas estão muito frouxas.
Lembra que o juízo de Deus começa pela igreja. Então com a gente o papo é diferente. Com a igreja o assunto é diferente. Deus nos chama para um compromisso. Vocês que ministram no altar, tem muito pulo e pouca lágrima. Tem muita vaidade. Tem muito não concordo. Tem muito isso aqui. E está na hora de a gente começar a chorar. Vós, ministros, todos somos sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Chorem os sacerdotes. Chorem os pais. Chorem os pastores. Chorem. E qual é a oração? A oração é: poupa o teu povo, Senhor. De quê? De ser motivo de zombaria. Poupa o teu povo de ser motivo de escândalo. Poupa o teu povo de ser motivo de piadinha. Querido, será? O que falam de nós lá fora? Será que somos motivo de chacota? Poupa o teu povo da chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Quando o mundo vê a gente arrumando confusão entre a gente se torna motivo de vergonha. Poupa o teu povo. Meu Deus, é terrível ver. Temos que chorar. Tem gente que vê alguém caindo, alguém passando, algum líder, e aí tem gente que se levanta e fala: eu sabia, ou tem gente até que diz que bem feito. E a nossa oração tinha que ser: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. É um corpo, é um reino. Temos que chorar para que Deus fortaleça os pastores, as pastoras, os ministros. E a gente às vezes perde o nosso tempo brigando entre nós, cultivando mágoas, uma série de coisas. E aí clamamos por avivamento. Sabe quando teremos? Nunca. Nunca. Mas quando a gente decidir fazer esse caminho do voltar para o Senhor, rasgar o nosso coração com clamor, arrependimento, choro, e toda a igreja, todo o corpo buscando junto a mesma coisa, você sabe o que vai acontecer? A partir do verso 18 diz que então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E teve piedade do seu povo. E o Senhor respondeu ao seu povo. Aí entra a parte que a gente gosta. Eis que eu vou restituir a vocês os... me ajuda aí, crente. Eu sei que o negócio apertou um pouquinho, mas vai ficar bom agora. Agora vem a parte que a gente gosta. É só a gente fazer esse caminho, que a bênção vem, a restituição vem. Deus vai, no lugar da tua vergonha, vai ter honra. Deus vai te restituir. Deus vai devolver coisas que foram tiradas de você. Só que não para aí. Ele vai dizer: depois disso, depois de quê? Depois que você voltar para o Senhor, depois que você se quebrantar, depois que você se humilhar, depois que você rasgar o teu coração, depois que você se voltar para o Senhor, depois que você priorizar a Deus na tua vida. Aí ele disse: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, diz o Senhor.
Mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. Deixa eu te falar, lá em Atos 2 vai dizer, hoje se cumpre. Não se cumpriu tudo, em Atos 2 se cumpriu uma parte. Porque ali vai falar do dia do Senhor, e ele narra dessa batalha, logo no capítulo 3, fala do julgamento das nações. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Aí no 32 diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Há salvação para o povo de Deus, há salvação para o Israel de Deus, há salvação para Jerusalém. Nós assistiremos o julgamento das nações, mas eu preciso manter a minha vida, eu preciso buscar esse avivamento. A igreja precisa buscar esse avivamento. Avivamento não é produzido por mãos humanas. Nós não produzimos o avivamento é uma resposta ao nosso comportamento. Você pode produzir barulho, mas não produz fogo. Você pode produzir barulho, mas não produz avivamento. Avivamento é a resposta de Deus a corações sedentos, a corações arrependidos, a corações que querem ser mais cheios por Deus. Então isso é avivamento. É quando eu reconheço a miséria que sou, me volto para Deus, rasgo meu coração, busco a Ele com toda a intensidade. Aí Deus vem. Avivamento não é produzido por mãos humanas. Depois disso, eu derramarei do meu Espírito. Oh meu Deus. Olha o que diz Wilson Carmichael: dá-me o tipo de amor que segue à frente de todos, a fé que não desanima à vista de nada, a esperança que não morre mesmo sofrendo decepções, e o fervor que arde como fogo. Que eu nunca fique estagnado como um torrão no chão. Torna-me o teu combustível, ó chama divina. Quem quer ser combustível? Quem quer ser combustível? Vai ficando em pé no seu lugar. Quem sabe essa manhã eu quero perguntar aqui na IPAM: quem quer um avivamento? Quem quer um avivamento? Começa em mim. Meu Deus. Quando Deus restaura a sua igreja, quando há restauração, há derramar do Espírito. Quando há quebrantamento, há derramar do Espírito.